Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 19 de abril, Ibovespa apresentando aqui uma estabilidade. Quando eu falo apresentando é porque está dentro do leilão de fechamento, então pode mudar um pouco essa variação que está no momento 0 a 0, mas o fato que eu vejo de forma positiva é que o Ibov testou a região que eu tinha comentado na última videoanálise e conseguiu aqui se sustentar acima desse patamar. Para completar aí o cenário positivo, seria interessante que o Ibov rompesse essa máxima aqui, que é a máxima não só aqui do pregão anterior de 86,149, mas também essa outra aqui de 86,147. Enfim, rompendo essa região aqui de resistência, reforça a chance de subida, porque pelo gráfico intraday a gente pode observar que isso proporcionaria a formação de um pivô de alta no intraday, aumentando mais a chance de entrada de movimento de subida, ou seja, confirmação de saída dessa zona de resistência e caminhando para um próximo patamar de resistência localizado aqui na casa dos 86.900 até 87.333 pontos. Então está num momento importante, se a gente traçar até aqui uma linha em cima dos topos e uma linha diagonal em cima dos fundos, a gente pode ver essa figura aqui. Então um patamar de resistência que pode ser superado agora e vir aqui para um próximo nível que acabei de mencionar. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube. Desde já agradeço a sua valiosa audiência. Aproveite também para se inscrever aqui no canal, clicando na parte inferior direita do seu vídeo, no logo que aparece para você, e se inscreva aí de forma simples para que você possa receber as notificações aí de novas análises, novos vídeos de aprendizado. Seguindo aqui para os futuros mini índice no pregão de hoje vai apresentando também essa possibilidade de gerar um pivô de alta no G60. Eu vou jogar aqui o gráfico de 60 minutos. Dentro do que está acontecendo aqui, ainda dentro desse movimento de subida do G60, enquanto não descaracterizar esse movimento, ou seja, enquanto não gerar sinalização de topo, segue mais favorável para se buscar a operação na ponta compradora. Caso confirme aqui no próximo pregão a formação de topo nessa região aqui de resistência, localizada em 86.600 a 86.730, aí traz a possibilidade de trabalhar mais na ponta vendedora de day trade. No dólar, no pregão de hoje eu recomendei uma operação, usando aqui o gráfico de 5 minutos, vamos aqui para o gráfico de 5 minutos, esperando carregar, gráfico de 5 minutos, eu recomendei a venda depois que gerou esse movimento inteiro de subida, gera a movimentação para baixo. Quando faz esse movimento mais fraco para cima, em cima desse patamar aqui, eu recomendei venda na perda da mínima desse candle. Essa venda foi executada, ficou bastante tempo ali travada, mas terminou andando aqui e atingiu o objetivo da operação aqui nesse candle. Então foi uma venda que trouxe um ganho de 0,13%, na operação capital total um crescimento de 0,19%. Olhando agora para o gráfico diário novamente do mini dólar, lembrando, se você deseja receber recomendações aí no seu celular desktop, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar essas recomendações aí durante um determinado período de forma gratuita. Então temos aqui o dólar no pregão de hoje, foi lá em cima, superou a máxima no pregão anterior, mas perdendo força, deixando aqui uma sombra superior grande aqui no candle e trazendo a chance de continuidade desse movimento de baixo. Abrindo aqui para baixo, perdendo a mínima do pregão de hoje, localizada em 3.384, reforçará ainda mais um cenário de se trabalhar na ponta vendedora no dólar. Olhando para o G60, foi lá em cima, bateu num nível de resistência e gerou aqui esse movimento de baixo. Como está dentro ainda de um movimento de baixo, fica mais para se trabalhar ainda na ponta vendedora. Até que, assim como eu comentei no mini índice, enquanto não gerar nenhuma sinalização para cima, superação da máxima, da última máxima descendente aqui no G60, fica mais para a operação na ponta vendedora. Caso venha aqui, trave aqui nesse ponto, que é um patamar de suporte aqui, que era uma resistência que eu tinha citado na última videoanálise, na faixa ali dos 3.390, se situando aqui nesse patamar e gerando alguma sinalização para cima no G60, volta a ficar interessante para se trabalhar na ponta compradora, mas nesse momento ficaria um pouco mais interessado na ponta vendedora de day trade. Depois disso, vamos aqui para PETR4, pregão de hoje alta de 1,7%, lembrando ainda, só confirmando aqui, ainda está dentro do leilão de fechamento, próxima de fechar, sair do leilão. Deixa eu só colocar aqui para dar uma olhada no leilão, 22,20, está para fechar muito próximo do valor, um pouquinho acima do valor que está aqui agora, que entrou no leilão em 22,17. Então nesse momento a Petro, com essa formação aqui, ela reforça a retomada da tendência de alta, topos e fundos ascendentes,
Então gera um pivô de alta, supera inclusive esse topo aqui anterior. Olhando ali para o gráfico 60 minutos, o ideal é que, se, por exemplo, se abrir caindo, vier um pouquinho mais para baixo aqui no próximo pregão, gerar fundo aqui no dia 60, seria a entrada mais interessante, ou seja, testar o gap de alta do pregão de hoje em 21,87 a 21,20 e junto com o topo anterior em 21,94, ou seja, uma zona de antiga resistência que pode funcionar como suporte. Batendo nesse patamar, gerando sinalização para cima num gráfico de menor periodicidade, seria uma das possibilidades de entrada com stop um pouco mais curto e tentando pegar a melhor relação risco-ganho, visto que a gente está muito em cima de uma zona de resistência importante para Petro, localizada aqui dos 22,39 a 22,63. Vale 3 no pregão de hoje, alta de 0,8%, um candle de indefinição, um movimento mais esticado para cima no gráfico diário, mas segue ainda sem ganhar força para baixo. Ou seja, apesar de estar esticado para cima, apesar de ter gerado aqui um movimento de alta, um movimento de alta mais forte, um candle de indefinição agora, ainda pelo intraday, não vejo nenhuma sinalização ainda para baixo, ou seja, confirmação aqui de um fundo, ou seja, superação da máxima pregão de hoje ainda reforça a chance de caminhada ainda para cima, lembrando que o patamar mais alto de resistência da ação, vou colocar no gráfico anual, fica aqui nos R$ 49,70, é a máxima histórica desse ativo, considerando os ajustes aí provenientes de dividendos, juros, enfim, desdobramentos, algo nesse sentido. A gente pode ver que está aqui em R$ 49,70, ponto de resistência, ou seja, a superação da máxima de hoje, 48,17, em conjunto com o que está acontecendo aqui no G60, uma correção mais no tempo, reforça a chance de busca desse patamar de resistência, além dos R$ 50 número redondo. Embri 3, Embraer, a gente tinha gerado uma recomendação na ponta compradora aqui nesse ponto, o ativo não foi bem no primeiro dia, já fechou aqui embaixo, e no pregão de hoje ela foi lá e oscilou abaixo, que era o patamar de stop que eu tinha estabelecido, mas no início desse pregão, antes de abrir o pregão, eu reposicionei o stop dessa operação para baixo da mínima do pregão anterior, ou seja, um stop um pouco mais curto. Esse stop foi acionado, essa operação então trouxe aqui uma perda de 2,33% na operação, isso representou uma redução de 0,3% no capital total, considerando essa alocação aqui em cima dessa operação. Então o ativo termina o pregão de hoje com uma estabilidade, menos 0,13%. Então dentro do que aconteceu, se a gente olhar ali para o gráfico de 60 minutos, uma sinalização aqui para cima, se esse ativo gerar alguma confirmação disso aqui para cima no próximo pregão, seja por exemplo a superação da máxima do pregão de hoje, abre-se a possibilidade de voltar a buscar uma compra em cima desse papel, porque ainda está respeitando esse patamar de suporte, ou seja, resolveu não subir aqui nesse ponto. Uma das outras alternativas é a superação da máxima de hoje para tentar pegar o próximo movimento de subida, ou seja, não conseguiu fechar aqui para baixo dos 22,40, ainda segue favorável para se buscar a operação de compra aí de swing trade na Embraer. Lame 4 recomendei compra no pregão de hoje, apesar do gráfico diário um pouco mais travado nesse momento, ainda vejo o papel, se a gente voltar aqui para o gráfico semanal, o papel ainda gerou uma sinalização de topo no semanal, mas não conseguiu ganhar força para baixo. E aí, olhando para o gráfico de 60 minutos, considerando esse cenário positivo aqui do tempo gráfico acima, e ainda o papel está ali nessa zona de resistência, eu optei por entrada devido a esse movimento mais longo para baixo e conseguiu até vir a gerar um candle aqui de recuperação após esse candle aqui de baixo. E aí, se superasse a faixa ali dos R$18,76, gerasse o ponto de entrada, seria o ponto de entrada, na realidade, 18,77. Foi essa minha recomendação para quê? Para tentar pegar a formação de um fundo no G60, a gente pode ver em relação até as médias, se sustentando acima dessas médias, seria para buscar um novo movimento de subida e possível rompimento de toda essa zona de resistência. Se isso acontecer, tende a trazer uma relação risco-ganho até interessante para essa posição. Então aqui, voltando aqui para a planilha no sentido de apresentar o ponto aqui de possível entrada na ação, colocar aqui o valor de entrada, foi 18,77, recomendação, com 18,46 ponto de stop, e o objetivo em R$19,24, com risco de 1,65%, ou seja, trabalhando com risco menor e usando o G60, visto que está nessa região um pouco mais travada, ou seja, se a gente jogar até a média móvel de 13 períodos aqui, a gente pode ver que ela bateu nessa média no pregão de hoje e respeitou, oscilou abaixo da mínima do pregão anterior, mas não conseguiu ficar abaixo desse patamar, então, ou seja, o stop está um pouco abaixo justamente dessa mínima, não seria mais interessante voltar novamente para baixo desse patamar. Seguindo aqui, para YouTube 4 no pregão de hoje,
apresentou aqui uma queda de 0,93%, mas assim como eu já mencionei em cima do Ibovespa, o Ibov já está mais positivo, a Itube ainda está mais travada aqui no gráfico diário. A BBDC4 também está no processo de recuperação, mas enfim, já apresentei o gráfico da BBDC4 no pregão anterior. A Itube 4 terminou o pregão de hoje com essa queda de 0,93%, fechando o gap de alta do pregão anterior. Ou seja, não conseguiu fazer igual o Ibovespa, fechar acima de um patamar de resistência e se sustentar acima. Mas de qualquer forma, dependendo de uma abertura de pregão aqui mais forte no intraday, se gerando alguma sinalização mais relevante para cima, abre-se a possibilidade de se buscar a compra a favor de um fundo ascendente no G60, na expectativa que ela consiga gerar a continuidade desse movimento aqui de alta. Volta a ficar com um cenário bem mais de queda para buscar uma zona de suporte, se perder a mínima do pregão de hoje, localizada em R$ 50,66. Por último, Braskem no pregão de hoje, apresentando aqui uma estabilidade, mais 0,02%, ativo bem indefinido neste momento, mas o que eu quero destacar é essa região aqui pesada em termos de resistência no ativo. Então é um papel que, se conseguir gerar alguma sinalização mais relevante para cima no início do próximo pregão, ou seja, começar o pregão de maneira mais forte, fechar uma primeira hora de pregão de forma mais forte, o ativo gera uma perspectiva maior de continuidade do seu movimento, de saída dessa zona de resistência e a possibilidade de se buscar uma compra aí de uma saída dessa zona de resistência. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.